noite, nossos telespectadores do programa Então Brilha Aqui e da TV Conceito. Hoje à noite, com as Jaques e Batizadas, vocês vão ter uma palestra maravilhosa do Gilmar Marcílio. Vale a pena conferir. Boa noite, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Hoje, temos a honra de dar sequência aos eventos culturais com a assinatura Jaques e Batizadas, que tiveram início no ano de 2022, com duas exposições guiadas junto ao ateliê do artista plástico Antônio Giacomi, que nos apresentou na ocasião seu último trabalho, Qual é a Tua Fé? E a exposição Intersecções da dupla de artistas plásticos Alice Anonato e Ricardo Aguiar, que ocorreu nas dependências da Galeria Arte e Quadros. Os eventos vinculados ao tema Cultural Meeting by Jaques têm como objetivo principal desenvolver o gosto pelo belo, pelas artes e literatura, como forma de desenvolvimento civilizatório. A escolha do filósofo, escritor e cronista Sr. Gilmar Marcílio para essa conversa entre amigos é dar luz à essencial reflexão filosófica sobre a condição humana. A vida breve, aprenda a usá-la, estimula a pensarmos sobre a brevidade da existência, suas interfaces e relações do eu com o universo que nos cerca. As máximas filosóficas do quem sou eu e para onde vou são as portas para uma salutar exploração de novos caminhos para um bem viver. A sapiência e a serenidade de Gilmar pousam no seu vasto conhecimento, que foi lapidado no estudo de mestres e filósofos que nos propõem uma vida integral. A fruição da melodia da natureza, a escuta do silêncio e a observação da passagem do tempo possibilita desvendar a brevidade e a necessidade de usar com saber os dons que nos é dado a cada amanhecer. Abre aspas. Procuro me lembrar sempre. É preciso saber aproveitar, pois pode ser que a chance não se repita. Desde o nascimento, estamos em contagem regressiva. Algumas civilizações muito antigas tinham como símbolo máximo a caveira. Ela permanecia sob os olhos não só dos adultos, mas também das crianças, para lembrá-los constantemente do quão evanescente é o que chamamos de realidade. Rico, verdadeiramente rico, é aquele que aprendeu a esvaziar as bagagens. Fecha aspas. Extraído do texto A Elegância do Silêncio, de Gilmar Marcílio, página 84. Nosso muito obrigado ao palestrante Gilmar por aceitar nosso convite. Gratidão aos patrocinadores do presente evento, sem os quais não seria possível a realização deste momento único. Em especial, ao apoio incondicional de Excel Construtora e Incorporadora, por Mayra Giasson, que nos cedeu de forma graciosa o espaço que nos acolhe, que tem no 26º andar, um dos mais lindos visuais da nossa cidade. Aproveitamos este momento para cumprimentar a Excel pelo belíssimo complexo Quinta São Luís, que tem a data de lançamento agendada para o dia 12 de junho, inaugurando um novo marco imobiliário que promete movimentar os setores da gastronomia, serviços e eventos. A família Salton, por Rafael Miolo, que nos presenteou com o brinde. O Mercado do Queijo, por Isabel Fagundes, responsável pela mesa de frios. A Estera Medicina Estética e Capilar, por Lisiane Rombaldi, uma das patrocinadoras.
A Fadanelli Padaria e Confeitaria, por Fabiola Fadanelli, responsável pelo café. A Monte Pascal, por Marcelo Bibiasi, que contribuiu com o nosso brinde. A Sobreleza Verde Maquiagem Orgânica, por Daiane Mussoi. A Elo Imóveis, por Leandro Perotoni e Renato Pacheco, também patrocinadores desse evento. A Conceito Produtora, por Adri Tolardo e Luciano Silva, que realizaram a sonorização do evento, e a artista e musicista Ara Ferreira, que nos emprestou seu talento, o que torna uma noite muito mais agradável e sonoramente encantadora. Gratidão às Jaques e batizadas que adquiriram seus convites, pois na correria do dia a dia, se permitir vivenciar o amor da amizade é das escolhas a mais bela. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu me sinto muito confortável, porque todos que estão aqui me acolheram de uma maneira tão carinhosa. Eu fui abraçado tantas vezes que é como se eu estivesse realmente numa espécie de casa afetiva adicional. É como se eu tivesse que expandir o meu coração para realmente abrigar esse carinho num tempo em que as narrativas são cada vez mais individuais, em que nós nos contentamos em repetir aquilo que é um espelho, mas não usamos mais ir em busca do diferente. Então aqui a gente vê singularidades que estão unidos num único propósito. E através da Jaque de Rose, que foi incansável e com a qual eu comecei a conversar há cerca de 2 meses, eu agradeço a todas as Jaques, agradeço às madrinhas e eu espero longa vida a esse projeto amoroso que é muito mais do que a junção de pessoas com o mesmo nome. É a junção de pessoas que querem celebrar. E quem celebra certamente jamais vai pensar que a vida é curta. Eu vou começar minha fala citando um filósofo que eu gosto muito e que, de certa forma, contradiz o título que eu escolhi para a nossa conversa de hoje. Eu falo do Sêneca, um amigo que viveu há cerca de 2000 anos atrás e que, na introdução do seu livro Carta para a Felicidade, diz: a vida não é breve nem longa, ela é bem ou mal vivida. Essa subjetividade, a forma como nós sentimos a vida passando, escorrendo, se desmanchando, é inevitavelmente culpa de cada um de nós, que tem no exercício da contemplação uma espécie de perda de tempo. Nós estamos dentro de uma sociedade que entroniza o trabalho como um valor imenso. Nós, principalmente aqui em Caxias do Sul, sabemos que isso está no centro quase que moral e ético. Uma pessoa que trabalha é uma pessoa boa. Uma pessoa que aprecia o ócio é uma pessoa que tem um certo problema, né? Não é muito confiável. Uma vida longa é, como disse um outro amigo meu, que nasceu 4 séculos antes do Sêneca, o Sócrates. Uma vida não basta ser vivida, ela precisa ser estudada, contemplada, sentida, analisada. Porque senão nós vamos ser só um produto biológico. Nós vamos cumprir as funções, nós vamos nascer, viver e morrer, ou melhor dizendo, nós vamos fazer aquilo que o Mário Quintana disse num verso lindo dele: há pessoas que não vivem, simplesmente fazem horas para morrer. Então, quando a gente está nesse estado de atenção que os budistas preconizam em toda a sua disciplina interior, em toda a sua filosofia, que não deixa de ser uma religião, porque no meu entendimento a religião é essa capacidade de conexão com todas as pessoas, independente de se acreditar num Deus, numa entidade, numa consciência cósmica. Por isso que o que eu acho bonito no budismo é essa não separação dos deuses
eventuais deles e de outros deuses. A vida é esse mar imenso. A gente não pode segmentar. A gente não pode colocar em escaninhos aquilo que tem que correr solto, aquilo que tem que estar num processo de cooperação. Aliás, quem leu a obra do Yuval Harari, Homo Deus, sabe que nós nos tornamos essa espécie que está no centro do universo porque nós aprendemos a cooperar. E a impressão que eu tenho é que isso está um pouco em desuso. A cooperação, ela só é exigida no sentido de ampliação de posses materiais. A gente vê, pelo menos nos grandes espaços, um isolamento, uma espécie de proteção dentro da própria casca que cada um cria para si, tentando fugir da agressividade do outro. Acho que não é a melhor maneira da gente crescer e se salvaguardar do egoísmo. Quando eu comecei a pensar sobre essa palestra, eu escrevi no caderno uma espécie de um pequeno manual. Nesse domingo no meu Instagram eu publiquei um curto vídeo em que eu sugeria às pessoas que se fizesse uma agenda dos compromissos da alma. Às vezes a gente tem tantos afazeres que esquece desse universo que é extremamente importante, que é essa capacidade de olhar para dentro de si e sentir a vida passando. Aí ela não será jamais curta, né? E ela terá o próprio significado que é viver. Talvez vocês conheçam um psiquiatra, um psicanalista que faleceu recentemente, Conrado Caligares. Ele dizia que o sentido da vida se esgotava com a morte. Porque buscar na transcendência, sim, acho que a gente precisa dessa esperança, a gente precisa, às vezes, dessa muleta, dessa âncora, porque a existência, por tantas vezes, é dura, é cruel. Buda já disse, a vida é sofrimento, mas é também a possibilidade de superar esse sofrimento. Isso é a primeira das 4 nobres verdades que estão permeando o pensamento humano há milênios. Dentro desse pequeno manual, que é muito particular, porque ele nasce das minhas vivências, então é só uma referência. Talvez cada um de vocês seria interessante que criasse o próprio manual, a partir daquilo que acredita ser importante para ter uma vida límpida, uma vida transparente, uma vida luminosa, e aquilo que a gente precisa afastar, que é nocivo, aquilo que não contribui para que a gente se estruture, a gente tenha uma espinha dorsal forte para aguentar as vicissitudes da vida. Se vocês repararem, isso não é nada novo, mas está contaminando o nosso processo de pensamento, cada vez mais nós nos aproximamos do que é espelho. As redes sociais, através dos seus horrendos e magníficos algoritmos, elas nos empurram cada vez mais para um mundo homogeneizado. Eu contra os outros. Sempre tem esse outro que é diverso e que eu preciso combater. Eu tive um professor na faculdade, o professor Jânio, que dizia algo que me marcou para sempre. Ele diz: é muito fácil ler os autores com os quais eu realmente concordo. É muito simples. Agora, o meu desafio é pegar aqueles que pensam de forma diametralmente oposta à minha. Esses vão me provocar um processo interior de crescimento. E a nossa atitude mais imediata é rechaçar isso, é recusar. E quando isso acontece, a gente se frustra. E a gente parece que, ao mesmo tempo,
junto com essa frustração, é uma espécie de ego que infla, dizendo que pena que todos não são iguais a mim. Esse processo de dificuldade de frustração, que acontece ainda na infância, a gente sabe que muitos dos pais, para simplificar o processo educacional, eles acabam simplesmente provendo as crianças de tudo, porque é mais fácil, porque é mais simples, é menos incômodo. O trabalho chama, as obrigações chamam, e aí a gente terceiriza. Mas aí me pergunto, que geração a gente está formando? E ao dizer isso, eu não quero ter um olhar negativo. Muito pelo contrário, eu não sou uma pessoa saudosista, eu sempre quero viver e pensar e refletir no futuro, sempre. O estudo da história me mostrou que cada época, cada geografia, cada povo teve a sua maneira muito peculiar de pensar, as suas ficções, porque na verdade tudo que a gente cria é uma ficção e a gente acaba vivendo e morrendo por elas. Quando a gente percebe que isso pertence só à nossa época, a gente consegue relaxar e consegue entender o outro nos seus desejos, nas suas vontades, nas suas necessidades. Aliás, nós vivemos numa época desejante. Tudo nos incita a consumir. Se não é um consumo material, de alguma forma nós vamos encontrar algo para aquinhoar, algo para absorver. E há um certo paradoxo nisso, porque está me lembrando de um livro que eu li recentemente, chamado Da Leveza, de um filósofo francês chamado Gilles Lipovetsky. Ele dizia que a nossa geração é uma geração pesada, é uma geração densa, é uma geração povoada por ansiedade, por angústias, pelo excesso de informações, pelo acúmulo de tudo aquilo que nós temos que dar conta todos os dias. Por outro lado, os objetos têm valor na medida em que eles ficam cada vez mais leves. Nanotecnologia, celulares, computadores, TVs, quanto mais se aproximar do papel, até ficar quase invisível, melhor. O valor está agregado à perda de peso. E aí ele sugere, vamos tentar um equilíbrio, né? Vamos tentar deixar essa neurose do acúmulo informacional, do acúmulo opiniático e adquirir um pouquinho dessa leveza através da qual os cientistas nos entregam esses produtos maravilhosos, mas que, de certa forma, eles ajudam a evaporar a vida. A música. Antes nós tínhamos um ritual muito interessante, né, de comprar um disco, um CD. Hoje ela se tornou volátil. Claro que é ótimo. A gente tem um Spotify, um Deezer. É como se a gente tivesse uma espécie de biblioteca universal da música. Só que ela se torna quase que etérea. A gente não lembra mais do nome do cantor, a gente ouve de uma forma muito leviana. É difícil nós pararmos, sentarmos para ouvir uma canção. Para que a vida não seja breve, talvez a gente tenha que aprender a difícil arte do silenciamento. Durante muitos anos, enganosamente, eu resisti a ter WhatsApp, Instagram. Eu acho que foi uma atitude extremamente radical. Até o ponto que realmente eu estava quase sendo apontado na rua como um animal raríssimo, sabe? Eu devo ter sido o terceiro ou quarto último a Caxias a aderir. E eu me dei conta, quando eu fui visitar uma amiga, eu acho que todos vocês conhecem a Marta Torresini, ou muitos pelo menos conhecem,
E aí ela sempre implicava comigo por causa disso. E naquela ocasião estava lá o neto dela, o Marco, né, que é um querido, e aí ela quis mostrar para ela essa raridade. Né? Ela disse, Marco, esse tio não tem WhatsApp. O Guri parou e disse, como vó, eu não entendi. Assim, o tio não tem WhatsApp. Eu não entendi, vó, o que tu quer dizer com isso? Que era tão irreal para ele, como se ela tivesse dito, esse tio não respira. Né? Porque está tão acoplado, está tão dentro, e realmente é estupidez lutar contra. Só que talvez o processo da manutenção da saúde mental seja não se tornar excessivamente dependente. Não gosto da ideia da privação, porque ela volta, ela é uma espécie de dardo. A gente atira pelas costas e ela te pega aqui por trás, pelo pescoço. A gente sabe o que isso fez com muitos padres e freiras que foram proibidos de expressar a sexualidade. A gente sabe, né? O que é intrínseco ao ser humano precisa aflorar. É bom que nós tenhamos desejos. O problema é quando esses desejos se tornam a tônica da nossa existência. Um filósofo que também pertence à escola do estoicismo, chamado Epicuro, ele disse, se quiseres tornar um homem rico, não lhes acrescente bens, mas diminui-lhe os desejos. Acho que nós temos todo um ensinamento permeando que nos permite realmente recriar, se reconstruir para que a nossa própria humanidade ela realmente faça jus desse nome. Eu tenho um olhar positivo. Eu acho que o futuro vai nos trazer coisas muito legais. Acho que nós estamos muito assustados com a questão da inteligência artificial. Conversávamos há pouco. Mas, porque ela tem implicações éticas e morais muito fortes. Mas se nós formos ver ao longo da história, toda a grande mudança, ela causou uma revolução no pensamento e um medo que assombrou a maioria das pessoas. Quem assistiu aquela série Downton Abbey, talvez se lembre que quando chegou o telefone e depois o rádio na mansão daquela família de nobres, eles tinham certeza que as pessoas não iriam mais conversar entre si. Era o fim absoluto. Isso aconteceu um monte de outros momentos. Aí a gente tem que aprender um exercício que o Marco Aurélio, filósofo e imperador, dizia ser muito útil para a vida de cada um. Quando nós temos dentro do nosso cotidiano alguma coisa bem miudinha assim, mas que se transforma num monstro, sabe aqueles medos imaginários que às vezes contaminam as nossas noites, roubam o nosso descanso? Quando nós temos esses medos e quando nós achamos que algo vai ser muito apavorante, muito difícil, pensa no que isso vai significar na tua vida daqui a 1 ano, por exemplo. Daqui a 5, nem se fala. Colocar isso em perspectiva. O que nos parece questão de vida ou morte é um nada. É tão pequeno, é tão miúdo, que ele realmente não pode sobrecarregar a nossa alma. E quando eu falo em alma, eu uso muito nos meus textos a palavra alma, espírito. Eu não dou nenhuma conotação religiosa. Para mim, a alma é esse sopro. É isso que a gente chama de autoconsciência. É esse milagre chamado eu. Às vezes a gente não se dá conta, mas é tão assombroso nós sermos quem nós somos, sabemos que nós somos e que, nem que seja por um curto período de tempo, nós vamos ter essa consciência daquilo que nos cerca. Nós nos relacionamos. Nós
amamos e somos amados por alguém. Vocês já pensaram o que isso também é um milagre adicional? Alguém que nos acolhe na própria vida e que, apesar de tantas diferenças, de tantas perspectivas, às vezes diversas, às vezes caminhando no sentido oposto, vai trilhando e vai descobrindo e vai participando desse processo de maturidade, que alguns chamam de velhice. Eu vou me lembrando das coisas, falando na palavra velhice, recordei do final de um poema do argentino Jorge Luis Borges, que eu acho lindo. Ele diz assim: a velhice, tal é o nome que lhe dão, pode ser nosso tempo de ventura. O animal morreu ou quase morreu. Restam o homem e a alma. Lindo, né? Para mim, envelhecer, e aos 60 anos eu preciso pensar nisso, porque é um processo biológico inexorável, eu acredito que, junto com esse desgaste físico, junto com esse corpo que às vezes não responde de uma maneira tão satisfatória como era aos 20, aos 30 anos, nós temos que criar uma pequena catedral interior onde a gente vai colocar aquilo que a gente tem e teve de mais precioso. É o que se chamou o Fausto chamava de uma cidadela interior. É deixar que as pessoas ocupem a nossa vida, mas até aqui. Precisa ter um limite. Precisa ter uma espécie de blindagem para que a gente continue existindo com elegância. E existir com elegância está muito além da estética. Está na nossa capacidade de olhar para o outro, entendê-lo nas suas divergências e dizer: está tudo bem, é um outro eu. Não criticar, não zombar, não lamentar, mas compreender. Nos ensinou a filosofia antiga. Nós precisamos ter essa capacidade de estar sempre atento. As religiões orientais, elas são muito pródigas nessa questão. Talvez você se lembre de uma passagenzinha bem interessante, também nos ensinamentos do Buda, quem gosta, quando um discípulo lhe perguntou: mestre, o que eu faço para me iluminar? Aí ele respondeu: coma comendo, beba bebendo, respire respirando. Porque a gente faz sempre o contrário. A gente bebe pensando na comida, a gente come, tem que melhorar a minha respiração, a gente respira. Sabe, é um processo bem desgastante, porque a gente não tem essa consciência do que está acontecendo. Aí a vida volta a ser curta, muito curta. Ouvindo recentemente um podcast de uma médica que trabalha com tratamento paliativo, Ana Cláudia Quintana Arantes, não sei se alguém de vocês conhece, ela já há cerca de uns 30 anos ela acompanha pessoas em estado terminal. E ela disse que todas as pessoas, sem exceção, se arrependem de tudo aquilo que deixaram de fazer. Nunca de algo que fizeram. Pode ter sido um pouco torto, pode ter sido de uma maneira que 20 anos depois a gente se pergunte: mas por que eu não agi dessa forma? Porque naquele momento a gente não tinha uma estrutura interior, a gente não tinha nada dentro de nós que nos permitisse ter essa clareza, essa capacidade. Então, para que os arrependimentos não sejam uma espécie de vestimenta adicional da nossa existência, é bom a gente prestar muita atenção. Porque sim, é um átimo de segundo. E não é, paradoxalmente. A questão é a nossa capacidade de chegar
ao tempo da madureza, sem tantos arrependimentos. Acho que, aliás, eu sempre tive essa certeza, a velhice não é tempo de sabedoria necessariamente. As pessoas, se não se tratam emocionalmente, elas envelhecem muito mal, rançosas, queixosas, porque acho que é um período muito difícil, realmente. É quando nós temos que entender que a palavra limite, ela é real na nossa vida. Ela é absolutamente presente. Só que, dentro dessa inevitabilidade, a gente pode ter esse espaço de... Essa é uma das palavras que eu acho mais lindas do nosso idioma, serenidade. É por isso que eu luto de uma maneira muito pacífica, muito tranquila, para conseguir na minha vida. Não a indiferença, que às vezes ela pode estar próxima, ela pode estar flertando com a serenidade, uma espécie de afastamento. Não. É não ser o iluminado no topo da montanha, mas aquele que tem lucidez e compreende no meio das pessoas. A gente não pode abdicar do contato. Viver é tocar e ser tocado. A coisa mais triste da morte, se é que se pode dizer que é triste, é a impossibilidade do morto tocar o outro. É a imobilidade. Não por nada, quando foi citada uma parte de uma crônica minha, do meu livro A Elegância do Silêncio, eu lembrava da questão da presença da caveira nas casas dos antigos gregos, dos romanos. Para nós, era um símbolo trágico. Para eles, era uma inspiração filosófica. Todo o processo de compreensão passava pela finitude. De uma forma ou de outra, nós vamos terminar. O que sobrará, não sei. Eu não sou um ateu, não sou, acredito que nunca serei, mas também não tenho a arrogância de ter uma certeza absoluta nisso. É o nada que nos encontra? É uma vida mais plena? Ou eu sobreviverá? Ou a gente irá fazer parte desse rio universal, cósmico? Não sei. Como disse a fundadora da teosofia, Helena Blavatsky, o finito que somos nós não consegue compreender o infinito. Nós não conseguimos, é impossível. Está além da nossa capacidade de percepção. Mas a gente vai tateando, a gente vai procurando entender, a gente vai tendo um exercício de humildade de que a expansão do conhecimento aumenta não o nosso conhecimento, mas a nossa ignorância. Porque é tão vasto o caminho do que nós não sabemos. E dentro do mundo mais prosaico mesmo, eu não sou um marceneiro, eu não sei construir uma estante, por exemplo. Eu não sei construir uma casa. Eu não sei fazer um cálculo complexo de matemática. Então o que eu sei é miúdo, é pequeno, eu preciso ser humilde. Eu preciso ser humilde. Isso para mim é ser verdadeiramente religioso. É ter a consciência que dentro de algo muito maior, que é a própria Terra, vamos pensar em termos de universo, vamos tentar dar um zoom, né? Nós nada significamos, mas para nós somos tudo. Então a gente vive esse paradoxo de estarmos no centro e ao mesmo tempo de não termos um lugar de destaque no universo. A vida é muito rara. Até onde se sabe, ela só acontece na Terra, até onde se sabe. E talvez a gente não esteja, em muitos momentos, fazendo jus a isso. Mas eu penso que, de uma forma ou de outra,
a gente precisa passar por esses momentos de crise, e talvez a gente esteja num desses momentos porque a gente teve uma ruptura geracional tão violenta que o nosso cérebro, os neurocientistas já comprovaram isso, a gente não está dando conta de tanta novidade e de tanta mudança. Então a questão assim, não é de vontade, não é de querer. A gente simplesmente, por mais que o cérebro seja plástico, ele não consegue se moldar a ponto de entender essa girada, isso que está acontecendo, que realmente nos coloca quase que num terreno absolutamente desconhecido. Imaginem que, pelo menos até o início da Idade Moderna, gerações e gerações nasciam, viviam e morriam exatamente com os mesmos princípios de vida. Eram mais limitados? Eram, mas eles não conheciam a angústia da escolha. Tudo era dado, tudo estava pronto. E talvez eles não sofressem, porque eles não sabiam que seria possível escolher mais. Aquilo estava fechado dentro de uma comunidade, dentro de um espaço pequeno, e podia sim se constituir numa prova de felicidade. Acredito que a gente não vá parar nesse momento aflitivo, que nós vamos chegar a um ponto em que as coisas ficarão mais tranquilas. Nós vamos assentar um pouquinho esses nossos desejos que parecem nos devorar, nos comer, e a gente vai sentar, sabe? Eu tenho muito espírito de Poliana. Eu já acho assim, sabe, faltou um bracinho, tem um outro, e não sei, sabe, sempre a gente vai conseguindo encontrar uma forma de se adaptar. Essa é uma palavra também muito legal. Quando eu estava tão resistente às redes sociais, ao WhatsApp, eu percebi, mas eu estou sendo um anti-evolucionista. Eu não estou me adaptando. Né? Eu perdi muita coisa legal, mas muita mesmo. Né? Mas eu tenho uma autodisciplina que eu acho assim, bacana, sabe? Eu acho até admirável. Eu consigo estar consciente, quase sempre, mas nem sempre, quando eu estou nesse processo de dependência, quando eu estou me tornando um adicto, quando eu sei que largar vai significar uma crise de abstinência. E é. Quantas vezes tu percebe que as pessoas estão comendo, estão conversando, mas aquilo neurologicamente não te permite parar. A gente vai em busca, porque os likes, as curtidas são absolutamente dopaminérgicas. Elas dão um pico de prazer, num grau diferente, é claro, que uma droga dá. Só que ela tem o mesmo processo que a droga. Hoje a gente precisa dessa raçãozinha. A semana que vem vai ser assim, depois vai aumentar e depois vai aumentar. Então me parece que a grande sacada é não se privar, mas conseguir segurar o bicho pela mão e dizer, eu te controlo, você não é meu dono. Né? O problema é que a gente tem estímulos que são muito fortes. Né? A gente é o tempo todo convidado a ceder a isso. Mas eu ainda acho que não existe nada mais maravilhoso do que o encontro. Bons encontros salvam a nossa vida. Encontros ruins, eles podem realmente ser muito destrutivos. Isso vale para casamentos, vale para relações de amizade, vale para pessoas com as quais nós convivemos. E a vida é tecida através desses relacionamentos. E às vezes a gente vai empurrando, vai deixando, sabe, um pouquinho, como a Marina Colasanti, há uns 20 anos atrás, disse uma crônica linda, chamada Eu Sei, Mas Não Devia. Né? A gente sabe, a gente tem consciência, mas a gente empurra um pouquinho, sabe? A gente vai deixando, a gente vai permitindo. Só que é essa permissão que dá espaço
para que a gente realmente se transforme em algo que não respira mais a própria humanidade. O que nós poderíamos fazer para que tudo isso significasse algo que nos levasse para momentos de maior felicidade, de maior plenitude? Eu acho que principalmente fazer escolhas conscientes. A gente vive uma época absolutamente privilegiada. Nós podemos dizer o que queremos, nós não temos censura de qualquer ordem, aqui eu não falo só de questões políticas, mas de sanções, às vezes, que a igreja, que a lei em si impõe. A democracia, tal qual nós a conhecemos, é um exercício de permissão de ser, de existir, de fazer, de pensar, de refletir a partir de uma ótica muito pessoal. Isso é uma liberdade. O problema é, será que nós estamos sabendo o que fazer com a nossa liberdade? Talvez por isso que lá pelos anos 80, o Jean-Paul Sartre, filósofo francês, diz que o homem está condenado a ser livre. Que no fundo, a liberdade ela não deixa de ser uma prisão, porque a gente está desarranjado interiormente. A gente tem que caminhar para procurar as coisas. Mas mesmo assim, mil vezes é melhor a época em que nós vivemos. O estudo da história, que é algo que me fascina, eu gosto muito do estudo das mentalidades, a história da vida privada. Porque nós só nos entendemos se a gente tem pelo menos uma noção do que nós fomos. Porque hoje nós resultamos nessa mistura, nesse amálgama de todos os nossos antepassados. Nós temos uma carga que não é só genética, mas é comportamental, que vai nos constituir como seres humanos. Nós nunca somos no singular. Nós sempre somos uma multidão que nos habita. Mário de Andrade disse num poema lindo, sou 350. Então, quando a gente pretensiosamente diz, eu me conheço, a gente não se conhece, na verdade. Tanto que em muitas situações a gente toma algumas atitudes das quais a gente se surpreende muito. É uma espécie de eu que nos habita interiormente, mas que não dá as caras na ordem do dia. E aí, quando a gente tem um certo orgulho, isso é uma frase que eu tenho tentado, mas não é fácil. Eu tenho tentado repetir cada vez menos para mim. Isso depois de uns 20 anos de terapia. Eu sou assim. Eu sou assim. E nisso se resume tudo. Ah, mas será que tu não gosta? Não! Eu sou assim. Sabe aquele orgulho de ficar encastelado dentro de uma forma de ser? E os hábitos, que são o que constitui esse eu sou assim, são terríveis, porque eles criam sulcos no nosso cérebro. Imaginem uma terra plana, aí passa um trator e deixa aqueles sulcos bem fortes. Para fechar é muito difícil, mas é possível. É possível. Eu tenho a pretensão de acreditar que ao longo desses últimos anos, muita coisa foi se mexendo dentro de mim. Sabe aquelas placas tectônicas que vão se mexendo quando acontece um terremoto, mas elas depois se acomodam, mas tem aquele momento difícil, tem aquele momento em que tudo parece que vai acabar. É quando o eu sou assim se transforma em eu estou assim. Tudo é provisório. Essa capacidade de deixar de lado a afeição que a gente tem pelas questões pelas quais a gente vive e morre, que são, na verdade, opiniões, nada mais do que opiniões, né?
elas nos jogam para um campo de compreensão muito mais vasto, muito mais pleno, e aí a gente não precisa ser filósofo. Isso que eu acho que é importante, que cada um, e eu também entendo, a gente não precisa... Eu fiz um curso de filosofia, uma graduação, mas o bom filósofo é aquele que captura os ensinamentos, traduz para si mesmo e coloca em prática. O Sócrates não escreveu nada, como você sabe. Ele ensinava nas ágoras, nas praças públicas. Ele queria ver a transformação que isso ia ocasionar na juventude. E foi condenado a beber cicuta. Muito diferente de hoje em dia, não. Somos nós. Nós somos os vikings. Nós somos o homem bárbaro. Nós somos o homem que tenta transformar o entendimento do mundo através do mito pela ciência. Que entende que tudo se dá por processos naturais. Nós decodificamos, mas nós carregamos na nossa bagagem interior todos esses homens, todas essas mulheres, essa multidão dos 350. É que é mais fácil, é mais cômodo a gente viver e morrer por meia dúzia de verdades, que sempre se ancoram na instabilidade. Elas existem sobre a areia, não sobre a pedra. E a gente vai ter que edificar em cima da areia, mesmo sabendo que talvez daqui a um tempo a gente tenha que começar novamente essa construção, começar novamente a encontrar algo que justifique a nossa vida. É mais trabalhoso? É. Mas quem disse que não seria? Quem disse que não seria? Às vezes eu me queixo com a minha terapeuta. Diz, mas eu não vou parar nunca de tentar ver, de tentar assim. Não. Tu não vai parar. Enquanto tu estiver aqui sentado, vai sofrer, vai ter que... Né? O processo é um pouco complicado, claro, mas a gente sai. Uau! Não sei, eu acho que nem passa pela linguagem. Acompanhar o processo de transformação acontecendo, essa metamorfose que se dá quando o nosso interior se fratura para dar lugar a algo muito mais pleno, a dar lugar para algo novo, é lindo. Acho que todos nós deveríamos passar por esse processo. Quem não pudesse fazer isso com um terapeuta, que faça com um amigo, mas aqueles amigos cuja perda seria a perda de si mesmo. Quando Michel de Montaigne, um filósofo do século XVI que viveu em Bordeaux, perdeu o grande amigo da vida dele, o Etienne de la Boétie, ele queria deixar de viver. Ele ficou tão prostrado que se o deixasse, ele realmente morreria. E perguntaram para ele, mas por que essa amizade tão grande? Ele simplesmente respondeu, porque era ele, porque era eu. A gente não sabe por que é, mas às vezes a gente tem essas conexões que elas estabelecem um grau de intimidade tão profundo, tão grande, que ele é muito maior do que com uma pessoa que às vezes a gente partilha o dia a dia por 20 ou 30 anos. É um acidente? É uma sorte? É uma casualidade? Não sei, mas é. E a gente tem que estar atento, porque senão, aqui também, a vida se torna muito curta. E quando a gente resolve lamentar, talvez não haja mais tempo. Eu não tenho fórmulas. Eu estou, na verdade, partilhando com vocês aquilo que no meu dia a dia, principalmente nas horas que eu passo aquietado, silencioso, na chácara, ouvindo o ritmo das estações, porque a passagem do outono para a primavera, ela significa muito mais do que a mudança das cores. Ela tem uma simbologia de início
de brotação e de morte muito semelhante ao nosso processo. E lá a gente não adianta e não atrasa. A gente tem que esperar as seivas se fazerem. Durante muitos anos eu achei o inverno a pior estação. Até que eu comecei a descobrir que lá dentro, nos caules, existia uma vida intensa, borbulhante, que estava preparando as brotações para a primavera. E às vezes, com nós, seres humanos, acontece exatamente a mesma coisa. Os momentos em que nós parecemos estar mais feios é quando nós estamos nos preparando para uma estação muito mais gloriosa. Mas às vezes a gente não exercita algo que não está muito em voga nesses nossos dias, a paciência, a capacidade de esperar. Não sei se vocês repararam, mas a mim pelo menos dá essa impressão. A gente tem uma dificuldade enorme em acompanhar o processo. A gente tem um desejo e quer a saciedade. O desejo e a saciedade. O desejo e a saciedade. A gente não consegue esperar. E é difícil, realmente. Mas na medida em que a gente treina, a gente vai percebendo que a nossa capacidade de viver mais plenamente, de usufruir, ela se torna absolutamente gigantesca. São exercícios espirituais, leigos, que a gente não precisa necessariamente fazer dentro de uma igreja, mas pode fazer, tá? E que nos levam a algo que eu acho que é transcendente na nossa própria vida, que é essa capacidade de absorver a beleza do mundo. Eu sempre fico extasiado diante da beleza. Quando eu contemplo um quadro, quando eu leio um livro, quando eu vejo uma pessoa muito bonita, quando eu vejo qualquer processo de criação que eu acho esteticamente superior, eu me maravilho. Porque é o ser humano criando, produzindo o belo. Nós somos os seres que destroem, que fazem guerras, nós somos os seres belicosos, mas somos também os que criam a Capela Sistina. Somos também os que ergueram a Notre Dame. Somos também aqueles que representam Hamlet. São também aqueles que, numa tarde silenciosa, ficam um ao lado do outro, jogando xadrez, tendo paciência, observando, sorvendo o mundo. Esses exercícios alongam a vida. Talvez a palavra eternidade ela possa ser usada aqui mesmo, nesse nosso tempo, nesses nossos 60, 70, 80, 90 anos de vida. Eu acho que nós somos eternos na medida em que a gente faz entregas sem reserva, em que a gente deposita as armas e fica sem defesa. Não é aconselhável fazer isso hoje em dia. Mas aí, se a gente tiver feito bons encontros, essas pessoas não vão utilizar isso contra nós. Elas vão abraçar a nossa fragilidade. Eu gosto muito dessa palavra, dessa ideia, fragilidade, que no fundo, é a espécie de polpa sumarenta, a espécie de néctar vital de cada um. O nosso corpo é muito, muito, muito frágil. O José Ângelo Gaiasso, um psiquiatra carioca, também lá pelos anos 70, 80, ele dizia uma coisa que eu acho linda, disse, se você quiser encontrar Deus, procure dentro do corpo, não fora. Né? Porque é tão milagroso, a gente não conhece nada, é tão milagroso existir o corpo humano, é tão inacreditável que através do acaso ou de algo planejado por alguma divindade resultou nisso que somos cada um de nós, que só esse fato já deveria nos deixar de joelhos em gratidão eterna. Mas às vezes a gente acaba, muitas vezes, se valendo das religiões em busca de algo que talvez seja um salto no escuro. A gente não sabe. Acho que vale a pena fazer essa aposta.
Eu sempre conto a história, eu tinha uma tia, eu tive muitas tias na minha vida, né? Eu fui muito abençoado porque eu tive muitas tias. As mais próximas se chamavam, os nomes delas já eram literários. Tia Assunta, a tia Pasquina e a tia Jacomina. E eu tive a felicidade de realmente conviver com elas durante quase 50 anos. E a tia Assunta, em especial, ela nunca teve medo da morte. Ela tinha uma devoção à Nossa Senhora de Caravaggio, que era tão forte, mas tão forte. Ela disse, olha, eu já sei com que roupa ela vai estar me esperando lá no céu. Tudo, o vestuário, ela sabia tudo, sabe? E era impressionante a paz que isso lhe dava. Aos 90 anos, um pouco antes de morrer, ela não tinha medo da morte. Ela fazia as coisas, e tanto que ela acabou caindo no chão, se machucando, e depois faleceu, porque ela seguia. Ela fazia, não adiantava mandar parar. Porque ela tinha certeza que, se essa vida terminasse, ela teria essa âncora, essa proteção, esses braços que a acolheriam numa outra vida. Então, eu acho isso, eu jamais diria para alguém, você está sendo ingênuo, tendo fé. Eu acho magnífico isso, mas a gente tem ou não tem. Não é mercadoria que se encontra em qualquer lugar, né? Então, quem tem, segure, porque é uma das maiores bênçãos da vida. O pensamento, a reflexão, elas são absolutamente importantes, mas a fé e a esperança são constitutivos da nossa fragilidade. Talvez por sabermos que a vida é curta. Então, a gente precisa desses portais que talvez nos levem para algo que a gente acaba não tendo aqui nesse nosso exíguo tempo. Esses exercícios, eles são variáveis e eles dependem também da disposição de cada um de nós em realmente se investigar. Em parar um pouco e traduzir ao fim do dia, nessa agenda para os compromissos da alma, aquilo que realmente é relevante. Abraçar um cão, acariciar uma criança, sentar numa pedra. Uma pedra, de alguma forma, ela é um organismo vivo também. Ela tem uma pulsação. Entender que nós somos simplesmente um entre tantos outros. Um entre tantos outros. Quando a gente tem essa magnífica percepção da nossa singularidade, da nossa raridade, e de que a nossa morte será não o fim do nosso mundo, mas do mundo. O mundo só existe porque cada um de nós existe. Ele é criado por nós. Ele é produzido pelas nossas sensações. E já que a gente foi abençoado por isso, vamos gastá-lo, vamos usá-lo da maneira mais sábia. O sábio não é o homem, não é a mulher que tem o acúmulo intelectual. Eu convivi com muitas pessoas que eram geniais, mas tinham uma deficiência, uma incapacidade de relacionamento crucial. Não tocavam, sabe? Não conseguiam chegar no outro. Simplesmente é como se estivesse num castelo. Então, eu não sei em que tempo nós estamos. Eu falo muito, eu falei quanto tempo já que... Nem questão de relógio, nem de celular. Já não quero ultrapassar, mas enfim, vou... 9h15, 1 hora. Então eu já vou finalizando, tá? E eu ficaria muito feliz se ao fim dessa conversa, e eu já agradeço muito esse silêncio respeitoso, elegante de vocês, esse olhar que é uma forma de abraço para mim também. Depois eu vou poder brindar com vocês lá. Se tivesse ficado algum resíduo que ultrapasse esse encontro, que ele fosse frutificando, né?
A gente está no outono, mas a gente também pode inventar uma outra estação, né? Uma estação de fulgor, uma estação que as árvores elas têm aquela multiplicação de verdes. O Mário Quintana dizia: enquanto houver verde, pastai, pastai, olhos meus. Então, tomara que vocês saiam daqui com os olhos pastando. Não é, pelo menos como eu entendo, a vida, a verdadeira vida, ela não se dá no extraordinário. Ela se dá no comum, no prosaico. A felicidade é a felicidade das pequenas coisas, que parece tão banal, parece quase que um lugar comum. Mas, como nos disse o Santo Agostinho, a gente tem que continuar desejando aquilo que nós possuímos, aquilo que nós temos. Eu tenho essa frase do Santo Agostinho numa madeira esculpida lá na entrada da minha casa, para que todos os dias eu possa ler e me lembrar disso. Felicidade é amar aquilo que possuímos. Claro que o extraordinário, ele encanta. Nós somos movidos também pelo inédito. Mas os amores que estão do nosso lado, os amigos que estão juntos nesse caminhar, eles são muito mais importantes dentro da maciez do cotidiano. O cotidiano não é necessariamente desinteressante e nem áspero. Aquilo que é bom deve permanecer. E a gente deve lutar para que isso ganhe residência permanente dentro de nós. Sempre estando disponível para que a gente seja preenchido por esse novo. Mas, fundamentalmente, através de um exercício de gratidão, que tantas vezes a gente esquece de fazer, né? Aliás, eu acho que é naquilo que nos parece mais realmente banal que se sustenta o que é importante e o que é essencial. Então eu espero, realmente finalizando, que de alguma forma a gente esteja coletivamente se abraçando e que a gente saia daqui com uma perspectiva de alegria, de contentamento que prescinde de datas, que prescinde de grandes efemérides, mas que simplesmente está colado na banalidade de um aceno, em algo muito fortuito, no sorvete que a gente toma no final da tarde, naquela sessão de cinema que a gente vai numa quinta-feira, não poderia, mas vai. Naquilo muito pequeno, muito, muito pequeno. Porque a vida é grande na medida em que a gente alimenta para essas coisas pequenas. Aí a vida nunca, nunca será curta. A extensão é dada por cada um de nós. Nós somos responsáveis pelo nosso tempo. Uns vivem segundos, outros vivem eternidades. Ao fim e ao cabo, a escolha é de cada um. Muito obrigado. Eu espero encontrar vocês em outros tantos momentos. Eu fico muito feliz. Eu saio desses encontros sempre tão tenso que para mim ir para casa e dormir é quase um sacrilégio. Eu continuaria. Obrigado, vocês são a razão para que realmente eu continue estudando, eu continue me aprimorando, eu continue partilhando, porque eu acho que o conhecimento para si mesmo, ele sempre é estéril. Então, vamos engravidar um mundo de boas ideias. Muito obrigado.
Pachamama. Menino mãe, menino mãe, menino mãe, que desliza no seio sagrado, caindo igual pólen do ovário maior. Menino mãe, tu és flor vegetal arrancado, esmagado, criado para um choro. Menino mãe, tu renasce das chagas e guarda o suco que é doce, que é homem, que é mulher. Menino mãe, um sussurro de um Deus avisando que a terra precisa de um menino. Mãe. Bravíssimo. Carregue sempre essa inocência e essa coisa que está pronta para descoberta do menino, e a gente também carrega a sensibilidade de mamãe. É isso que eu idealizo para um futuro melhor.